Bem, com muito prazer, estamos recebendo aqui no nosso canal o senador Alessandro Vieira, senador pelo estado do Sergipe. Poxa, muito obrigado para o senhor ter aceito o nosso convite. E a primeira pergunta, que é uma espécie de muito ampla pergunta, mas a sua experiência nesse 1 ano e meio de Senado, você está satisfeito, o senhor está satisfeito pela sua atuação nesse 1 ano e meio no Senado? Está satisfeito com a instituição? Qual é o balanço que o senhor faz da sua atuação e do Senado Federal nesse momento tão complicado da vida brasileira, o ano passado e especialmente esse ano, senador? Obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço pela oportunidade, Vila. Prazer estar falando contigo. Eu nunca fui político, né? Eu não sou político de carreira, eu sou delegado de polícia, me filiei a um partido para participar do processo eleitoral, mas me preparei para a questão da política, né? Fiz vários, enfim, treinamentos, cursos e procurei estudar bem o que ia fazer. Então, não me surpreendi com o que eu encontrei. Você tem uma casa extremamente conservadora, o poder da casa o poder do presidente da casa é imperial, ele define a pauta de forma unilateral. Então, hoje é o Davi Alcolumbre, vai para a pauta o que o Davi quer, não vai o que ele não quer, não interessa de quantos senadores estão subscrevendo a importância do assunto. A gente teve uma experiência muito marcante nas primeiras 24 horas, porque o cidadão comum talvez não acompanhe, mas quando você é eleito para o Senado, a casa mais alta do Legislativo, nas primeiras 24 horas você tem que escolher um presidente. Você nunca andou no parlamento, já está lá votando. E a gente conseguiu, que para mim foi um feito muito importante, que foi evitar a reeleição do Renan Calheiros, a volta do Renan Calheiros. Porque o Davi está longe de ser perfeito, mas ele não é o Renan Calheiros. O Renan tem uma característica de política que eu acho que seria muito prejudicial para quem está tentando mudar as coisas. De lá para cá, a gente conseguiu avançar em algumas pautas, né? Mas está muito longe do que a gente acha necessário. O Senado tem votações importantes que são realizadas, tem muita gente qualificada, é um ponto importante, tem gente séria, tem gente com muita qualidade técnica, com muita vontade de acertar, mas tem gente que faz aquela política mais antiga, no sentido da troca de favores e da permanência de tudo como está. Então, para te responder objetivamente, se eu estou satisfeito, não estou satisfeito, mas continuo com esperança de que dá para melhorar. O senhor fez uma menção aí ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Eu acompanhei toda a sessão, toda aquela discussão da eleição que seria entre Renan Calheiros, quer dizer, havia outros candidatos, mas acabou ficando entre Renan Calheiros e o Davi Alcolumbre. Confusão, a senadora Cátia Abreu pegando a pasta do Davi Alcolumbre, que presidia os trabalhos, sai com a pasta. Parecia República Bananeira, me lembrava aqueles filmes do Woody Allen, Bananas, ali na América Central. Aí, depois de tudo aquilo, ele acabou sendo eleito o Davi Alcolumbre. Esses poderes, que é o regimento que dá poderes imperiais ao presidente do Senado, mas como é a sua avaliação da gestão do Davi Alcolumbre? Ela foi além do que o senhor imaginava? Está aquém? Como é que é a sua avaliação? O Davi teve que enfrentar alguns problemas que não são previsíveis, né? Essa situação da pandemia, o fato do governo Bolsonaro não fazer uma articulação clara, objetiva com o parlamento, porque a articulação não tem nada a ver com troca de emendas ou favorecimentos. A articulação é você negociar politicamente em torno de alguma ideia. E o governo demorou muito para conseguir um mínimo de articulação. E o Davi conseguiu, mesmo assim, fazer com que pautas importantes andassem, especialmente a reforma da Previdência. Agora, na pandemia, algumas pautas que tinham seu relevo, como orçamento de guerra e tudo mais. Por outro lado, o Davi muito rapidamente se acomodou a algumas práticas que vinham das gestões anteriores. Quer formar um grupo mais próximo, que tem algumas vantagens e benefícios, não fazer um diálogo transparente. Ele não teve nenhuma reunião da mesa, praticamente nenhuma reunião da mesa diretora em 2 anos quase. O colégio de líderes foi desativado. Então, isso é negativo, né? Alguns compromissos, como o voto aberto. Ele foi eleito com voto aberto, né? Quase que na marra, mas aberto. E tinha um compromisso em favor do voto aberto, tinha um compromisso em favor da revisão do regimento interno e não cumpriu. Isso é um ponto negativo. Mas, na soma, eu acho que ele está cumprindo um papel importante no momento do Brasil. E justamente sobre isso, pegando essa questão do Senado, senador, o grupo Muda Senado, por que surgiu e quais são os seus objetivos? Ele completou 1 ano essa semana, de grupo Muda Senado. No começo, isso é muito interessante, porque a gente teve uma mudança muito grande, né? A renovação no Senado foi muito grande.
Alguns eram deputados, mas 11 nunca tinham sido políticos. E se você for lembrar daquelas primeiras 24 horas, no final das contas, para conseguir apurar os votos e acabar aquela eleição, que até voto fantasma teve, estavam na mesa 4 ou 5 senadores novos. Estávamos eu, a Lei... Senador, desculpa até interrompê-lo, justamente sobre isso, eu me lembro. São 81 senadores, teve 82 votos. Como é que ficou essa questão desse voto fantasma? Que foi criado, se não me engano, uma comissão, havia suspeita sobre um senador da região norte. Como é que terminou isso? Desculpe, só essa questão, para não perder o fio na meada. Terminou em pizza. Não teve nenhum tipo de apuração e nenhum tipo de resultado objetivo. Ficou dito pelo não dito. Tá. Então, desculpa, vamos lá. Então, a questão da formação inicial do grupo Muda Então, Senado. naquele primeiro momento, assim, para conseguir que aquela eleição chegasse ao fim, você teve vários jovens senadores ocupando a mesa, literalmente ocupando a mesa, participando da contagem e tudo mais. Mas é um começo muito difícil. Você tem pautas que são idealistas, tem pautas que são de renovação e a coisa não anda. A gente lançou a pauta da CPI da Lava Toga, né, a CPI das Cortes Superiores, isso aglutinou um grupo grande, de 20 e poucos senadores, e num dado momento a gente sentou, foi uma iniciativa do senador do Paraná, o senador Oriovisto, ele marcou uma reunião no hotel onde ele mora, e lá decidimos formar um grupo suprapartidário com pautas específicas. São pautas vinculadas à modernização da gestão e da ética, então combate à corrupção, essencialmente, e tem outras pautas que a gente fica disperso, porque tem questões de partidos, enfim. A gente tem gente de esquerda à direita, a gente vem da rede ao PSL. Estão lá no Muda Senado e a gente continua o grupo bastante sólido, praticamente nenhum afastamento desde o início, e vem tendo bons resultados, conseguindo bloquear algumas iniciativas negativas. Naquela época da montagem do orçamento, por exemplo, a gente conduziu várias obstruções na sessão do Congresso e foi conduzindo a coisa para dar mais transparência e melhor gasto do recurso público. E isso vai continuar. A gente está muito satisfeito em ter esse apoio mútuo, porque é muito difícil você trabalhar isolado no Congresso e o Muda Senado acaba servindo de respaldo para algumas iniciativas que são de ruptura, são de mudança de sistema. A questão da Lava Jato, senador, nas últimas semanas, né, especialmente desde a chegada à PGR, como Procurador-Geral da República do senhor Augusto Aras, começou uma ofensiva paulatina contra a Lava Jato e cada vez mais poderosa. E agora contando, ficou muito claro, com o apoio da Presidência da República, né? O próprio filho do presidente, senador Flávio Bolsonaro, na entrevista ao jornal o Globo nessa semana, deixou isso de forma mais transparente possível. Como é que o senhor avalia a questão da Lava Jato, os ataques à Lava Jato e a ação do Procurador-Geral da República, Augusto Aras? A atuação do Procurador Augusto Aras está no limite do criminoso. Nós, inclusive, essa semana protocolamos um pedido de providência junto ao Conselho Superior do Ministério Público. A atuação dele é claramente contrária ao interesse da instituição. Teve agora um episódio, por exemplo, do MP ser excluído da negociação dos acordos de leniência. Tem um ataque às equipes de estruturação de investigação em formato de força-tarefa, partindo da Lava Jato de Curitiba, mas todas as outras. Ele está num trabalho constante, organizado, orquestrado, para desconstituir essas forças-tarefa. Ele vem fazendo isso de uma forma muito célere e, infelizmente, contando com o apoio do sistema que está enraizado nos 3 poderes. Não dá para fechar os olhos para essa realidade triste que o Brasil vive. O Brasil está cada vez mais perto de repetir o roteiro italiano, onde você teve a Operação Mãos Limpas e depois um grupo de populistas tomou o poder e, em conluio com todo aquele sistema de corrupção que está no judiciário, que está no legislativo, que está em várias áreas do executivo, acabou fazendo que tudo retrocedesse, reduzindo penas, gerando nulidades e perseguindo os investigadores. É muito claro e a gente vai fazer todo o possível para enfrentar esse processo. Aí tem uma CPI, tem um nome para alguns pejorativo, lava-toga, né? Mas seria investigação sobre o Poder Judiciário. Não sei se eu estou sendo absolutamente fiel, mas já teve uma, eu lembro, eu tenho até um relatório aqui, na época que o presidente do Senado era o senador Antônio Carlos Magalhães, tal. Tem um relatório em forma de livro, eu tenho aqui em casa. Como é que ficou essa questão? Ela vai, não vai? E qual é a importância dela, senador, na leitura do senhor? Eu fui o autor do requerimento da CPI, a denominação da CPI das Cortes Superiores. Ela não quer investigar o judiciário como um todo, ela quer investigar fatos concretos praticados por ministros.
Esses fatos são determinados, delimitados e têm fortes indícios. Ela hoje está na gaveta do senador Davi Alcolumbre. Qual foi o procedimento? Nós conseguimos a quantidade de assinaturas necessárias. Você precisa de 27, ele conseguiu mais de 30. Foi feito um esforço imenso do governo Bolsonaro para tirar assinaturas. O senador Flávio Bolsonaro fez discurso contra a CPI, mas mesmo assim 29 colegas permaneceram com as assinaturas. E aí a etapa seguinte era a instalação. O senador Davi Alcolumbre fez um movimento regimental e remeteu para a Comissão de Constituição e Justiça para analisar a CPI. Não cabia essa remessa, não tem o menor sentido. E lá foi aprovado um relatório feito pelo senador do PT, Rogério Carvalho, onde se dizia basicamente o seguinte: tem 12 fatos determinados apontados no requerimento. Alguns podem ser objeto de CPI, outros não. Então vamos arquivar todos. Basicamente é isso que diz no relatório. E o senador Davi Alcolumbre, a nosso pedido, anunciou que ia remeter para o plenário, para que o plenário verificasse a situação. Nunca cumpriu essa promessa. É mais uma que está na lista das coisas que Davi Alcolumbre não conseguiu cumprir. A questão das fake news, questão ultra polêmica, debates, se fala nisso há muito aqui, teve presença, tudo indica, forte presença no processo eleitoral de 2018, o Tribunal Superior Eleitoral está apreciando também isso, tem o Supremo Tribunal Federal também, por outra razão. O senhor é o autor do PL 26, do projeto de lei, né, 2630, que trata da questão das fake news. Eu queria que, por favor, o senhor explicasse esse projeto, porque há muitas têm visões positivas, outras críticas em relação a esse projeto. Alguns tocam na questão da liberdade de manifestação, de expressão, que seria uma forma de censura, que pode ser bom agora, mas ninguém sabe o que poderá ser feito amanhã, pelo juiz de plantão, pelo presidente de plantão, em suma. Qual é a importância disso na leitura do senhor? Por que o senhor apresentou esse projeto? O problema da desinformação, da fake news, ele está persistente na sociedade, no mundo inteiro, pelo menos desde 2016. Isso é comprovado, é estudado. E a gente precisa atacar esse problema, porque você não pode passar uma pandemia que está chegando agora a 100 mil mortos com gente disseminando organizadamente mentiras na internet. Da mesma forma, a gente não pode chegar em mais um processo eleitoral com gente disseminando organizadamente mentiras na internet. Então, o que o projeto faz? O projeto não cai na tentação de debater conteúdo. Por isso que a crítica que diz que tem risco de censura é extremamente injusta e, na maior parte dos casos, a pessoa não leu o projeto, não leu o que foi aprovado pelo Senado. O texto aprovado não tem nenhuma referência a conteúdo, nenhuma vírgula. Pelo contrário, ele garante a livre expressão do cidadão e, no caso do que hoje acontece, da plataforma retirar conteúdo, está retirando o tempo inteiro, conteúdo do Trump, conteúdo do Bolsonaro, muito mais conteúdos de pessoas de perfil à direita. E faz isso de forma opaca, ninguém sabe por quê, qual é o motivo, não tem recurso. A lei vai e estabelece um processo, tem que ser notificado previamente, tem que se defender, tem que explicar por que está tirando. Então, a defesa à liberdade de expressão é completa. O que ele ataca? O que o projeto ataca? As ferramentas que são usadas de forma criminosa para destruir pessoas, para destruir instituições, para praticar crimes. Quais são elas? Contas falsas, redes articuladas de distribuição automatizada, chamadas redes robô, e o patrocínio oculto, impulsionamento e patrocínio oculto. Então, a gente coloca a transparência e passa a exigir da plataforma, a gente não cria um tipo penal, não tem nenhuma sanção para o usuário, nada. É tudo focado na empresa, que ganha bilhões de dólares e não cuida desse conteúdo, que para ela tanto faz se é mentira ou não, ela está ganhando dinheiro do mesmo jeito. A gente passa a exigir que ela vede as contas falsas, que ela vede as redes de robôs não identificadas, porque metade dos brasileiros não sabe que conversa com robô na internet. Metade dos brasileiros não sabe que tem conteúdo que chega no seu celular porque alguém pagou para chegar lá. A gente torna isso transparente. As penas são apenas suas plataformas, elas vão desde a advertência à multa com teto de 10% do faturamento. E com esse conjunto de coisas, a gente tem a expectativa de que a tiazinha do Zap, que virou essa figura mitológica, né, ela vai continuar postando o que ela quiser. Ela quer postar que a Terra é plana, ela posta. Não tem problema. Ela quer postar alguma mensagem que depois o judiciário vai considerar criminosa, ela vai ser punida pelas leis que já existem. Mas não pode contratar uma empresa de forma oculta, dissimulada, financiar isso com milhares de reais, fazer com que uma rede distribua, ataque uma pessoa e a pessoa não sabe de onde veio essa ofensa. Porque a nossa Constituição, ao contrário de constituições europeias, ela veda o anonimato. A liberdade de expressão no Brasil é garantida, está no artigo 5º. Mas no mesmo inciso você tem a vedação ao anonimato, porque você tem que poder responsabilizar o autor daquela mensagem.
É basicamente o espírito da lei. A gente tem muita tranquilidade do que fez, o trabalho é muito técnico, está agora na etapa de discussão na Câmara dos Deputados, deve sofrer algumas alterações. Eu espero que não seja deformado o projeto, porque a gente não aceita esse ingresso na seara da opinião da pessoa. Não é o que a gente quer. O projeto é totalmente o contrário do que o Alexandre de Moraes está fazendo, por exemplo. O que o Alexandre de Moraes está fazendo é censura prévia, ele está censurando o veículo de comunicação, ele está derrubando o perfil das pessoas e limitando o seu direito de expressão, ele está fazendo um monte de absurdo. A lei não cuida de nada disso, ela cuida dos robôs e das contas falsas. Eu acho que, nesse sentido, na medida que as pessoas forem assimilando a informação, é um projeto que vai ser muito benéfico para a sociedade. É um tema que está muito presente, e hoje no noticiário nós vemos aí a forma como o presidente da República recebeu pagamentos, depósitos indevidos, presumo eu, do senhor Fabrício Queiroz, aí viu-se também que a sua esposa, Michele Bolsonaro, também recebeu muito acima do que ele tinha falado, era 20, depois saltou para 40 mil, depois já são 72 mil, agora também Márcia Queiroz depositou na conta de Michele Bolsonaro. É claro que são fatos precedentes ao exercício da presidência da República, né? Isso está muito claro na Constituição quando trata a questão do impeachment, mas há uma série de outras questões que envolvem o presidente, os atos, o apoio aos atos antidemocráticos, a presença nesses atos em defesa do AI-5, fechamento do Congresso, do Supremo. Tem a reportagem agora, 2 dias atrás, da revista Piauí, da reunião dos ministros da Casa, no dia 22 de maio, uma sexta-feira, em que havia uma conspiração, que o presidente estava usando a expressão vamos intervir, que queria invadir o Supremo com tropa militar, com tropas militares, presumo que prenderia os ministros, porque ele disse que ia substituir por 11, e depois, ontem, entre os oficiais generais em Brasília, ele voltou a essa questão dizendo que a liberdade é garantida pelas Forças Armadas. E aí poderia dar outros exemplos em relação à pandemia, o Código Penal, acho que os artigos 268, 269 seriam certamente aplicados sobre o presidente da República. Ontem, na live, ele deu risada, mostrou camisas de time de futebol, em cima quebra o decoro, tem a lei 1079. Isso eu estou falando, claro, não para o senhor, mas para quem nos acompanha. Por que não se dá início efetivamente a um processo de impeachment? Evidentemente que há questões jurídicas e políticas, mas não há presidente na história do Brasil, em tão curto espaço que tenha cometido tantos crimes como Jair Bolsonaro. Um caiu em Alagoas, em 1992, Fernando Collor, a prova era Fiat Elba, o cheque, ao cheque nominal, imposto pelo Plano Collor, inclusive, veja como é a vida. Em 2016, as pedaladas. Isso não se compara aos crimes de Jair Bolsonaro. Então, por que, senador, não se dá um primeiro passo, não inicia um processo de impeachment? Desculpe a longa exposição, mas é para situar quem nos acompanha. Você tem aí um sintoma daquele problema que eu mencionei no começo da conversa. O poder de pauta é imperial. Então, se Rodrigo Maia não quiser, Jair Bolsonaro pode fazer qualquer coisa e não vai ser pautado em impeachment. Esse é um fato concreto, é um obstáculo que você tem regimental. Agora você tem obstáculos políticos, né? O Brasil passa por uma crise gigantesca e a gente fica sempre tentado a sublimar, a subestimar esses problemas para tentar focar no atendimento à pandemia. Eu concordo nesse raciocínio até um certo ponto. Eu acho que nada deve ficar sem investigação. Então, esses fatos que são anteriores à posse, eles têm que ser investigados, profundamente investigados. Eles são indícios extremamente negativos de prática criminosa, mas têm que ser apurados. Ele não vai poder ser processado durante o mandato do presidente por fatos anteriores, mas ele pode ser investigado. O Supremo já tem posição clara com relação a isso. Essa investigação é urgente. Ele tem que ter clareza nas coisas. Ele não pode ficar enganando o povo. Com relação aos fatos praticados, especialmente na gestão, você tem uma conduta de incompreensão da gravidade da crise sanitária, a adoção de medidas que não fazem muito sentido. Agora, muito recentemente, a distribuição de bilhões de reais para a saúde sem nenhum critério técnico, foi uma distribuição política, isso está sendo analisado e a gente vai cobrar a análise do TCU e da PGR. Isso tudo tem que ser objeto de algum tipo de enfrentamento, algum tipo de discussão, de debate. Eu gostaria muito que o presidente Bolsonaro conseguisse fazer o seu ciclo completo, para que democraticamente o brasileiro possa escolher lá em 22 se quer continuar com o Bolsonaro, que prometeu não ser candidato à reeleição, mas já descumpriu a promessa no primeiro mês, então ele vai ser candidato à reeleição, tem todo o direito para isso. E lá na eleição as pessoas decidiriam.
Mas você não pode ignorar que está se acumulando uma série de indicativos de que ele não tem uma preocupação democrática em resolver os problemas, né? Ele está confundindo novamente negociar com o Congresso com fazer esse tipo de porteira aberta de liberação, ou entregar cargo para o Centrão de qualquer jeito. Essa é uma receita de um bolo que deu errado lá atrás. A gente tem memória, o brasileiro não pode ignorar o passado. Isso aconteceu em vários governos e deu errado em todos. Então, eu defendo que se apure os fatos, com muita tranquilidade, com muita clareza. O Congresso tem um papel importantíssimo, mas enquanto os presidentes das casas tiverem esse poder unilateral, eles podem, às vezes com a melhor das boas intenções, eu não vou pautar isso porque eu não quero convulsionar o Brasil. Pensamento. Mas outros não, pensam, não vou pautar isso porque eu consigo ganhar mais vantagem junto ao governo federal. Eu tenho mais acesso a verbas, eu tenho mais acesso a cargos. Para quebrar isso, a gente tem que mudar os regimentos internos. A gente tem que democratizar esse tipo de processo. Então, qualquer requerimento, impeachment, CPI, ele tem que ter um trâmite objetivo. Sem essa trava de poder unitário, político, imperial, que é um obstáculo hoje insuperável para você discutir problemas como esse do presidente Jair Bolsonaro. Eu observo, a minha vida aí pesquisar, quando eu estava na universidade, a história política do Brasil, continuei fazendo isso, escrevendo livros, participando de debates políticos. O senhor tem uma forma de se posicionar diferente, respostas breves, objetivas, sem a retórica típica do político tradicional brasileiro. Então, eu queria saber o seguinte, eu vi que o senhor nasceu em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, né? Então, como é que o senhor foi para Sergipe? Queria fazer um gancho para depois colocar uma questão para o senhor. Cheguei em Sergipe com 8 anos de idade. Minha família veio vender churrasco no Nordeste. A gente passou rapidamente para Alagoas e escolheu Sergipe pela qualidade, o que a gente visualizava já como uma oportunidade de vida, né? São 3 irmãos, a gente teve acesso à melhor educação, a um excelente ambiente para viver e me estabelecia. Casei com uma baiana, mas meus filhos são sergipanos, eu hoje sou já de coração e por documento sergipano. O senhor falou que foi a primeira eleição que participou, foi a eleição para o Senado agora em 2018, né? Em termos ideológicos, o senhor situa como nessa configuração política ideológica do Brasil? Eu me vejo mais como uma pessoa de centro, Vila. Eu tenho uma preocupação muito grande com a questão fiscal, do ponto de vista de responsabilidade, que é uma bandeira normalmente colocada mais à direita, mas a gente tem que ter uma percepção da necessidade de redução da desigualdade. Então, acho que o centro, flutuando ali do centro-esquerda para centro-direita, é onde eu vou estar votando. As pautas apresentadas, para exemplificar e materializar isso, as pautas apresentadas pelo governo, acredito que eu votei favoravelmente em mais de 90%. Onde é que a gente vai divergir? Quando você coloca ideologia acima da técnica na educação, na segurança, na justiça, aí ele vai brigar, não tem como fugir. Eu não posso, ninguém pode, eu falei isso a Augusto Aras pessoalmente, ele não tem o direito de se fingir inocente nesse processo. Ninguém que é hoje senador da República pode se fingir de inocente nesse processo. A gente tem que saber e tem que denunciar o que está acontecendo no Brasil. A gente está num risco imenso de retrocesso. É onde a gente tem uma colisão. Mas eu não dou muita preocupação para as bandeiras mais tradicionais ideológicas. Eu gosto mais de pensar no resultado que vai ter no final. E nos princípios E o governo... que regem. Sim, desculpe. E o governo Bolsonaro, como é que o senhor avalia o governo Bolsonaro? É um governo claramente populista, né? Ontem eu tive uma longa reunião com o ministro Paulo Guedes, falando sobre a questão da reconstrução nacional, a questão de uma renda básica que vai ser indispensável para fazer essa saída do auxílio emergencial. Eu fui relator do auxílio emergencial lá no Senado. É um governo que reúne alguns técnicos de alto nível, como é o caso do Guedes. Você pode gostar ou não, mas ele é um técnico. Você tem o Tarcísio e a Tereza Cristina com trabalhos muito consistentes, mas tem uma patota ideológica de baixíssima entrega. E, no final das contas, e eu converso muito isso, tanto com a base eleitoral como com os colegas, Jair Bolsonaro foi eleito num projeto conservador. Então, é absolutamente natural que ele escolha ministros conservadores, que ele indique para o Supremo um ministro conservador. É natural e é positivo. O que é ruim é você substituir qualidade técnica por ideologia. E acontece esse caos que a gente teve na educação, na cultura. Você não avança. O Brasil desperdiçou 2 anos do seu ponto de vista de educação. 2 anos, se você não cuida da educação, afeta o futuro de uma geração. Então, esse é um grande ponto de divergência que eu tenho com o governo. Eu não posso colocar um amor ideológico deformado acima do interesse público. Acima do interesse público, nada pode estar.
Então, esse é o ponto que a gente tem de maior discussão, com certeza. Nesse ponto, o senhor não falou do Itamaraty, né? Eu acho a gestão do Itamaraty desastrosa, um desastre. Mas o senhor tocou na questão aí da perspectiva conservadora do Bolsonaro. Eu acho que no sentido, bem, cada um tem a sua opinião, mas no sentido europeu, ele nem é conservador, ele está quase fora do campo democrático, acho eu. Mas o senhor vai ter a oportunidade agora, em novembro, vem a aposentadoria, a expulsória, 75 anos, do ministro Celso de Mello. O senhor vai ter a oportunidade de participar, tem a sabatina e depois a votação em plenário, tal qual dispõe a Constituição do ministro que vai ser indicado. O cenário não parece ser bastante preocupante, porque tem alguns que querem ser e fazem tudo para agradar o poderoso de ocasião, que é o presidente da República. Como é que o senhor acha essa questão da indicação para o Supremo Tribunal Federal? A nossa Constituição tem referência à norte-americana, né? Mas as sabatinas lá são sabatinas longuérrimas, de semanas algumas. Aqui as sabatinas duram algumas horas. Como é que o senhor está aguardando o novo ministro que vai ocupar a cadeira do decano da Suprema Corte? O senhor está preocupado? Sim, a gente tem uma preocupação muito grande que se coloque uma pessoa de baixa qualidade técnica, de baixo compromisso democrático. Alguns dos nomes que são ventilados são claramente de pessoas de baixíssimo conhecimento técnico jurídico. E é muito ruim. A gente já tem lá o Toffoli, já devia ser suficiente. Uma pessoa que não tem uma grande qualificação como técnico jurídico, chegou lá por uma questão absolutamente política, e aí você vê o que acontece. As decisões são frágeis, a postura é de um político, uma interferência e uma necessidade de vinculação com o executivo e o legislativo, que é incompatível com a postura do magistrado. Então, a minha preocupação é que a gente reproduza esse tipo de episódio. Vamos nomear meu amigo, vou nomear meu advogado, para garantir que ele vá trabalhar para mim lá dentro do Supremo Tribunal Federal. Como é que você muda isso? Não é fácil. A casa não tem tradição de rejeitar indicados. As sabatinas são normalmente cerimônias meramente protocolares para trocas de elogios. A gente está tentando mudar isso. Então, a gente teve, por exemplo, o episódio da sugestão de indicação do Eduardo Bolsonaro para ser embaixador. Eu solicitei à consultoria um parecer técnico robusto que mostrava que era absolutamente impossível, inviável, não só pela falta de capacitação do deputado federal, mas pela vinculação que ele tinha com o presidente da República. Foi suficiente naquele momento. Quando chega a indicação do Aras, a gente faz o mesmo movimento, a gente faz uma sabatina dura com ele, ele tem uma alma de advogado, ele não respondeu a vários questionamentos que hoje se mostram relevantes, o que ele ia fazer com as forças-tarefas, como é que ele ia se portar com relação ao presidente da República, ele não respondeu nada disso. Mas era um homem que tinha um currículo compatível com o cargo, formação jurídica robusta, um cargo ocupado por largo tempo, não tinha como você rejeitar essa indicação. Então, se Bolsonaro indicar um nome que tem a característica de uma sólida formação jurídica, a reputação ilibada, é muito difícil que a casa rejeite. Muito difícil. Mas se ele persistir numa possibilidade de indicação de um nome daqueles que ele tem ali pelo Palácio, que não tem qualificação jurídica para ser ministro do Supremo, infelizmente, com todo respeito, a gente tem decretos que são derrubados pela Justiça, a gente tem medidas provisórias com erros, a gente tem uma série de produção, aquilo que é produção jurídica do governo tem sido de baixíssima qualidade. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque é um compromisso com uma educação que é para gerações. Um ministro do Supremo, pela regra atual, vai ficar lá até os 70 anos de idade, 75 anos de idade. A gente tem projetos já importantes na casa de tramitação, robustos. O melhor deles, me parece que está relatado pela Anastasia, criando mandato, como é na Europa, na maior parte dos países europeus, um tempo de duração. Até para que o erro possa ser corrigido. Porque, senão, você tem hoje 11 ilhas no Supremo Tribunal Federal com um poder imenso. Uma canetada monocrática derruba uma decisão presidencial, derruba uma lei, atrapalha o mandamento. Isso tem que mudar. Mas não é fácil. Eu tenho citado muito, desde o primeiro dia no Senado, o patrono do Senado, que é Rui Barbosa. Ele alertava que a pior ditadura que você tem é a da toga, porque você não tem para quem recorrer. Uma alteração do judiciário que nós possamos preparar no Senado e elaborar, ela já foi, já avisaram, já mandaram os recados, ela vai ser indicada como com vista de iniciativa. Então, a gente tem que equilibrar essa balança de poder, porque os três poderes têm que estar equilibrados. E infelizmente, hoje no Brasil não é assim. O senhor tocou na questão econômica, né? Numa reunião com o Paulo Guedes, ministro da Economia.
a economia não foi nada bem no primeiro ano de governo, e não tinha coronavírus. O governo disse que estimava que ia crescer 2,5%, acabou crescendo, acho que cerca de 1,1% o PIB no ano passado, bem abaixo do que o governo imaginava e numa situação econômica internacional favorável, o ano passado. Esse ano, o governo demorou muito para tomar as medidas econômicas em relação ao coronavírus e teremos, tudo indica, infelizmente, a pior recessão da história do Brasil republicano, né? E o primeiro lustro da próxima década vai ser muito ruim. Segundo o noticiário dessa semana, o PIB por habitante vai retroagir a 2008 nesse ano, ou seja, 12 anos atrás. Então, a situação é muito complicada. E o ministro da Economia disse essa semana também, já tinha dito há um mês atrás, que em 90 dias ia privatizar 4 grandes empresas estatais. Esqueceu do assunto, voltou a falar essa semana, que agora diminuiu para 60 dias. Não identificou as 4 grandes empresas estatais. Eu coloco para o senhor, como é que fica essa questão? Primeiro, a questão das privatizações, que eu sempre pergunto o porquê das privatizações e com qual objetivo, porque você não pode privatizar por privatizar, tem de ter um objetivo. Como é que o senhor vê essa questão? Eu vejo que o ministro Paulo Guedes talvez padeça de um otimismo crônico, vamos usar esse eufemismo, né? O que ele verbaliza raramente se materializa de uma forma rápida e eficiente. Faz parte do estilo de trabalho dele, talvez da equipe. O que a gente vem tentando fazer com muita responsabilidade é colaborar, né? Eu não sou contra, por ideologia, uma privatização, mas como você muito bem falou, ela tem que ser explicada, tem que entender o que vai ser feito e para onde vai aquele dinheiro. Falta materializar isso, falta comunicar para a sociedade. Veja, o Brasil conseguiu fazer, e isso foi raro na história mundial, uma reforma duríssima na Previdência sem nenhum tipo de reação de rua. Nada. Porque, ao longo de um tempo bastante razoável, isso foi explicado para a população, foi, enfim, massificado. As outras pautas, não. Elas surgem eventualmente, depois elas desaparecem, elas voltam. Você tem reforma administrativa, que é muito mais importante do que a privatização, por exemplo. A gente tem que remodelar o Estado brasileiro. O Estado brasileiro é muito caro e é muito ineficiente. A gente tem que mexer nisso. E o governo não está fazendo isso porque tem essa característica populista, não quer desagradar algumas corporações, mas tem que fazer. A gente tem a tributária, que não sai do lugar, não tem até hoje uma proposta concreta. E a parte de privatizações, a gente percebe ainda como uma carta de intenções. A gente está completando quase 2 anos de governo, é uma carta de intenções. Ele voltou a falar nessa reunião no fundo de imóveis, enfim, aquilo que ele falava na época da campanha, aquele 1 trilhão dos imóveis e tudo mais. Eu acho que dá para construir coisas boas, e o meu esforço junto ao governo é sempre esse. A gente tem que construir com o Congresso soluções. A gente tem problemas muito sérios. Se a gente não construir boas soluções, alguma solução ruim vai ser aprovada pelo Congresso, porque ninguém vai deixar de aprovar uma lei com a pressão social que a gente está vivendo. A gente está precisando resolver o auxílio emergencial, a gente precisa retomar a economia, e se você não senta com os melhores técnicos e produz, a consequência é você ter péssimas legislações. E a gente sabe o que acontece quando isso é aprovado. Tem uma questão que passa aí pelo Congresso Nacional e é pouco falado, tem hora que aparece agora por causa da recriação do Ministério das Comunicações e da designação de um deputado que tem conflito de interesse evidente, porque sua esposa é concessionária de uma rede de televisão, mas para ele não achou nenhum problema, o presidente também não, e a vida seguiu. É uma questão que me incomoda, senador, as concessões de rádio e televisão, que em certo momento da história, durante a Assembleia Nacional Constituinte, em 1987 e 1988, aí foi uma festa, na época do ministro das Comunicações, Antônio Carlos Magalhães, especialmente por causa da votação do mandato do presidente Sarney. Aí foi uma concessão de bateladas e tal. Mas algumas coisas me incomodam sobre isso, eu queria colocar para o senhor, e eu acho que é uma das tarefas, creio, do Congresso Nacional e do Senado em especial. Essas concessões, como é que elas são feitas, né? Porque as TVs abertas, primeiro, estão sob domínio de grupos religiosos, e o nosso Estado é laico, eu não sou contra nenhuma das denominações religiosas, mas eu parto do pressuposto do que determina a Constituição, e muitas violam claramente a legislação, né? Vendendo horário para diversas denominações religiosas, não tendo o número X de horário para jornalismo, fazem propaganda político-partidária explícita de candidaturas, elegem governadores, prefeitos, senadores, deputados estaduais, deputados federais, e fica elas por elas.
Como é que, e na época do governo do PT, teve um problema que havia o oposto, né, da tentativa do controle social da mídia, aí que insinuava uma espécie de censura por parte do governo federal, e aí houve todo um reboliço. Como é que o senhor se posiciona em relação a essa questão das concessões de rádio e TV? Esse é o típico problema que não tem uma questão ideológica, ela tem uma questão de manutenção de poder, né? O cara chega no poder e quer continuar lá, e para isso ter esses braços midiáticos é muito funcional. A gente tem, eu tenho que confessar, Vila, que eu não pude me dedicar muito a essa área. O mundo de problemas que você tem esse efeito. E os partidos não conseguem articular bem a sua atuação para que você possa dividir tarefas. Eu tenho conversado bastante na bancada e com colegas. Você tem que ter uma certa divisão para poder alcançar tudo. Vai ter agora o leilão do 5G. A gente está tendo uma baciada de rádios comunitárias sendo liberadas. Parece que é a maior quantidade da história em 12 meses. Isso tudo tem objetivos, em regra, eleitorais. Em regra, é isso. Quando não é coisa pior. E a gente tem que ter uma clareza maior, mas é uma área que eu não domino e não tive tempo para me aprofundar. Realmente, mesmo sabendo da importância essencial, não foi possível, diante das outras tantas coisas que a gente teve que enfrentar. Eu sei que é uma espécie de Deus e sua obra, né? É uma loucura, né, das questões que passam também pelo Senado. Mas para entrarmos numa questão no campo mais geral, mais político, senador, o senhor citou a questão da ministra Tereza Cristina da Agricultura, e nós vimos que a questão com o Itamaraty não há um trabalho nada positivo, temos problemas seríssimos no meio ambiente. Como é que o senhor avalia, e porque isso passa pelo Senado, a aprovação de embaixadores, etc., a política externa do governo Bolsonaro? É uma política externa totalmente equivocada. Ela não está preocupada na defesa de um projeto nacional, ele está preocupado com o alinhamento com uma pauta, uma bandeira ideológica de extrema-direita, que foge do conservadorismo, ela vai lá para a extrema-direita mesmo. O ministro Ernesto desmerece a cadeira, né? Nós já tivemos extraordinários quadros no Itamaraty, e hoje o Brasil está cada vez mais tratado como um país, uma república de bananas, do seu ponto de vista da sua imagem no exterior. Isso já tem efeitos muito graves na parte econômica. Quem acompanha com um pouco mais de visão ampla, como o senhor faz, é muito claro esse retrato, né? E a gente vinha alertando do começo do governo. Olha, quando vocês fazem esse tipo de inclinação totalmente personalista, sem sentido, isso vai ter reflexos, porque hoje a economia está globalizada e isso está cada vez mais presente. Mas o presidente Bolsonaro, ele fica preso a alguns compromissos com setores equivocados. Então, se ele botasse cada um no seu quadrado, talvez melhorasse. Se ele deixasse que os militares cuidassem da parte de geopolítica, que estudaram isso, talvez desse certo. Porque eles têm noção que você não pode ter um tratamento e um posicionamento tão pouco qualificado como a gente tem hoje. Se deixasse cuidar do meio ambiente de uma forma qualificada, como a Tereza tem a visão, seria muito melhor. Mas não, ele abre as portas para aquela visão mais atrasada, de que você tem que destruir para poder aumentar a produção, quando não é isso. Está mais do que comprovado que não precisa. A turma que está lá avançando no desmatamento não é porque quer produzir mais, é porque quer ganhar dinheiro rápido, com vilagem, com terra. E isso está provado, denunciado. Então, o presidente perde muito tempo com essas coisas e desperdiça um capital político imenso. O Jair Bolsonaro é o maior líder político hoje no Brasil. É o político que tem o maior respeito da população. A gente pode gostar dele, não gostar dele, mas é um fato. E ele podia usar esse capital político para fazer o Brasil avançar. E, infelizmente, em alguns pontos, ele faz com que o Brasil retroceda. É um prejuízo muito grande e a gente tenta adaptar isso e melhorar isso. Uma última questão, senador. O senhor não ficou preocupado? Não sei se o senhor leu essa reportagem que eu citei anteriormente da Piauí, né, que fala sobre a tentativa de golpe de Estado. É uma tentativa de golpe de Estado no dia 22 de maio. Né, e tem testemunhas. A repórter identificou 4 e eu, quando li logo cedo, liguei para uma pessoa que foi ministro de Estado, que tem que conhece muito bem Brasília. Eu falei, você leu tal? Ele falou, não, eu li. Eu falei, é verdade isso daí? Ele falou, não, é absolutamente verdade. Como é que fica isso? Porque há uma desqualificação, aí fazemos o gancho com as fake news, né? Uma desqualificação dos outros poderes, né? Do legislativo e do judiciário. E bate isso
E aquela senhora, acho que até uma tecnologia de fake news no WhatsApp para senhoras de idade, porque eu converso com muita gente que me pergunta, é verdade isso? É os maiores absurdos que circulam, né? Quer dizer, então como é que fica isso? Quer dizer, um presidente que namora a todo momento com a possibilidade de romper com a ordem constitucional. É um risco para a democracia constante. Eu escrevi sobre isso no primeiro semestre de 2019, um artigo que mostrava esse ponto da forma de atuar do Jair Bolsonaro, a tentação que ele tem constante para um golpe miliciano, não é um golpe militar, mas um golpe miliciano. É um problema muito grave. Quando a gente apresentou, voltando só um pedacinho, logo no começo, essa pauta de uma CPI para ver condutas no judiciário, é porque o fato de eu ter ministros, indivíduos, cuja conduta é reprovável, é utilizado para destruir a credibilidade da instituição. E esse é um processo muito prejudicial para a democracia. Porque hoje, se você conversar com uma parte expressiva dos brasileiros, eles vão dizer, não tem jeito. O Brasil não tem jeito, porque com aquele Congresso, com aquele Supremo, ninguém consegue fazer nada. E é uma profunda mentira. É uma profunda mentira. E é uma mentira deliberada, porque ela tem um objetivo lá na frente. Que quando as instituições não tiverem absolutamente nenhuma credibilidade, pior do que já estão hoje, vai ser muito fácil você dar vai ser muito fácil você fazer um avanço, como está acontecendo em vários países. Você vai lá, olha, são 11 ministros, vou mudar a lei agora, vou passar para 25. É um golpe, é um chavismo. O Bolsonaro elogiou muito o Chaves, ele concorda muito com aquela forma de atuação do Chaves. Ele não concorda com ser de esquerda, mas o que importa ser de esquerda se você está fazendo o mesmo método para ocupar o poder? É uma coisa que nos preocupa muito, que a gente vai ter que administrar com esse cuidado extremo, porque a gente está no meio de uma crise, uma pandemia, onde a gente precisa de um governo que funcione, mas ele não pode fechar os olhos. Se ele fechar os olhos, a gente pode ter uma surpresa muito negativa no futuro. Eu queria agradecer, senadora, a sua gentileza aí de nos atender, né? Eu tenho acompanhado, claro, desde aquele episódio da eleição da mesa, todo dia as atividades do Senado, a sua ação, acho que é muito importante, o Grupo Muda Senado, eu acho que vai dar um sinal para a cidadania de que é possível mudar no interior das instituições e que tem gente muito boa, né? Porque isso, como o senhor falou, tem aqueles que falam, mas todo político é igual, não. Tem político e tem político. Tem político que tem um compromisso com a causa pública e tem aqueles que estão lá, infelizmente, alguns, para obter recursos, desviar recursos públicos, em suma, remar contra a República. Então, agradeço a aceitação do nosso convite aqui e vamos nos encontrar em uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, foi um prazer, um abraço para todos.